Então, bom dia, pessoal. A gente está aqui em mais um encontro do nosso eixo dos trabalhadores da beleza. Hoje a gente conta com uma convidada especial, que é a Andresa Sintra Torres. Vou passar a palavra aqui para o Felipe Arruda, ele vai fazer as apresentações da Andresa. E hoje eu só vou ficar aqui intermediando as perguntas e vou deixar a condução para o Felipe Arruda, então. Felipe, passo a palavra para você, então. Vou mutar aqui meu áudio. Tá certo. Obrigado, Cris. Bom, a gente vai iniciar mais uma reunião do Eixo dos Trabalhadores da Beleza. Hoje a gente vai ter uma convidada muito especial, que é a Andresa Sintra Torres, que é a coordenadora nacional do setor de beleza e cosméticos do SEBRAE. Ela também é coordenadora da Comissão de Estudos e Estabelecimentos de Beleza da ABNT. Ela é formada em Publicidade e Propaganda pela Universidade Federal do Espírito Santo e também tem mestrado em Psicologia Social também pela Universidade do Espírito Santo. O convite dela, a gente pensou no convite dela porque ela teve participação ativa tanto no projeto na construção do projeto de lei do Salão Parceiro. Ela participou da comissão do Senado, inclusive, e atualmente é coordenadora do Serviço Nacional de Beleza, do SEBRAE. Andressa, eu passo a palavra, agradeço mais uma vez, agradeço por ter aceitado o convite. Muito obrigado. Obrigada, Felipe, pelo convite. Eu fiquei bem feliz de colaborar com vocês com o que puder, no pedido que vocês me fizeram para apresentar como foi a história e a atuação do Sebrae nesse avanço que nós tivemos no ambiente legal e também competitivo para os negócios de beleza no Brasil. Sem dúvida alguma, para o Sebrae é um motivo de orgulho ser convidado pela USP, pelo grupo de vocês para estar aqui contando essa história e conversando com vocês, debatendo sobre isso. E eu quero mostrar para vocês, uma breve apresentação, em slides, mas o mais importante, acredito, que é o que eu conto aqui desse histórico técnico que a gente tem acerca da Lei Salão Parceiro e tudo que está no entorno dela e que preparou o ambiente para que essa lei fosse possível. Então, Felipe, eu vou compartilhar, se você me permitir, a tela aqui com vocês e nós vamos ver alguns slides sobre essa trajetória. Pode ser? Perfeito. Cris, é, Eu posso mandar para você também, Felipe, e aí vocês então, fazem aí. não, é que eu não sou é que eu não estou Eu, como host. eu Ah, acredito que Eu não eu tenho. acredito que pode compartilhar. Vamos fazer um teste, Andresa. pronto, Tenta coloco. compartilhar, por favor. Uhum. Hum, me parece que está dando certo. Só Certo. A gente está vendo sua tela, Andresa. estão vendo, né? Tá certo. Sim. Tá. Me parece que a gente consegue. Vai aparecer aqui agora. Vamos botar uma tarja aqui em cima do. Uhum, uhum.
Bom, eu já estou aqui com ele aberto, só me falta colocar no modo apresentação, mas me parece que ele não. Como eu estou na pré-visualização, eu não sei se ele vai entrar aqui como apresentação, mas acredito que vocês estejam vendo. Tudo bem. Sim, sim, estamos vendo. Tá ótimo. Então, vamos lá. Eu quero aqui colocar para vocês uma primeira questão, que é a seguinte. Em 2011, quando nós nos debruçamos sobre o caso de Beleza, nós encontramos um segmento bastante diverso, plural nas suas modelagens de negócios, e a gente, no Sebrae, começou a fazer uma viagem técnica, literalmente. Então, estivemos nas 5 regiões do Brasil, em muitos estados, conversando com entidades representativas e conversando com empresários para entender qual era a realidade, o que parecia ser uma realidade bastante confusa, eu chego a dizer caótica, em relação aos modelos de negócio. O que nós estamos chamando de modelos de negócio? Como é que esse negócio se estruturava, né? Então, a gente tem a estrutura, que a gente chama de salão, e aí vocês podem entender esse salão como qualquer atividade afim do embelezamento. Então, nós estamos falando de salões de beleza, barbearias, esmalterias, estúdios de sobrancelha, cílios, maquiagem, isso tudo depilação, isso tudo que diz respeito aos negócios de beleza no Brasil, e que hoje já chegam a mais de 1.200.000 CNPJs. É um número bastante alto, é o primeiro número MEI do Brasil, fica ali sempre entre os 3 primeiros, então, oscilando ali entre os 3 primeiros, que são alimentação fora do lar, confecção têxtil e embelezamento, serviços de embelezamento. Então, como é que nós fizemos isso? Começamos a fazer reuniões de trabalho, começamos a analisar os dados. Ali já havia um crescimento enorme da formalização com a figura do MEI. Então, o MEI tinha surgido há pouco tempo, e aí começou-se uma curva de crescimento muito acentuada, muito acima da realidade de abertura de negócio. Então, a gente começou a entender que havia uma demanda reprimida de formalização intensa no Brasil, nesses negócios de beleza. Então, daí a gente já pode começar a entender um pouco o cenário. Um ambiente onde há altíssima informalidade provavelmente um ambiente pouco regulado, né? Então, a gente já começou a perceber que tinham alguns sinais nos dados que nos davam a entender essa questão. Então, fizemos essa primeira varredura de dados, fizemos as entrevistas, as visitas técnicas e as reuniões com entidades representativas. Daí, logo em seguida, isso aconteceu em 2011, logo na sequência, nesse mesmo ano, nós entendemos que um dos primeiros movimentos técnicos que nós precisávamos fazer era essa organização. Até esse momento, por incrível que pareça, pelo volume de negócios, né, que sempre foi percebido, que todos nós, como o serviço é universal, todos nós aqui já passamos por esse serviço, então, nós entendemos que a questão técnica precisava ser viabilizada de alguma maneira, então esse modelo de negócio ele precisava ser estruturado, porque, além da informalidade, nós encontramos a figura do profissional de beleza completamente desassistida, era um fantasma previdenciário, tributário. Então, esse profissional de beleza tinha muita dificuldade em estruturar a própria vida financeira, na aquisição de bens, no acesso ao crédito, porque não tinha como comprovar a sua renda. Então, nós começamos a perceber
essa necessidade. Então, esse profissional de beleza, como empreendedor, porque ali a gente já, por isso que no slide anterior a gente chama de primazia da realidade, ali a gente já via que existia uma parceria, ela não estava estruturada, não havia embasamento legal para que acontecesse assim. O Código Civil até daria alguma perspectiva de contratualização, mas era frágil diante da lei trabalhista. Então, nós partimos para organizar no formato de normas técnicas. Então, rodamos todo o país em reuniões que aconteciam estado a estado, começando do princípio fundamental de todo segmento econômico, que é a sua terminologia. Então, voltando ao que eu ia falar para vocês, que por incrível que pareça, eu contei a história e não falei o que era, né? Por incrível que pareça, foi a primeira vez que no país a gente teve algum texto considerado oficial que descrevia o negócio de beleza. Então, antes disso, em nenhum texto oficial, nós tínhamos ali o que era um salão de beleza, que todo mundo sabe o que é, mas como é que isso se estruturava, enfim, como é que isso se dava. Então, nós elaboramos ao longo de 3 anos e meio de trabalho, 3 normas técnicas que organizam o segmento de serviços de embelezamento, serviços de beleza no Brasil. Então, a primeira foi terminologia, era muito necessária. A segunda foi boas práticas. Então, o que um negócio de embelezamento precisa para se estabelecer competitivamente? E a terceira, bastante importante, e mexendo aí na estrutura de competitividade desse negócio, quais são as competências dessas pessoas que trabalham no ambiente do embelezamento. Antes disso, nada havia no país. Então, o SEBRAE teve o papel de coordenar esse trabalho. O trabalho de normalização é um trabalho que é feito do mercado para o mercado, então ele é feito sempre em reuniões de debate e considerações que são feitas por todos os envolvidos. Então, a gente pode considerar a cadeia ali representada na indústria cosmética, nos próprios empresários de beleza, em profissionais de beleza, entidades representativas, entidades governamentais, órgãos regulatórios, todos esses estiveram presentes nessas reuniões com as suas representações para que a gente discutisse, debatesse essas questões que nós chamamos no SEBRAE de estruturantes. Então, tanto terminologia, quanto boas práticas, quanto competências, nós consideramos estruturantes para que a gente alcançasse alguma organização nesse segmento. Isso começou fazendo a linha histórica ainda em 2011. Em 2012, o que aconteceu? Já em janeiro, a gente teve o reconhecimento da profissão. Coloquei regulamentação aí, não, vou trocar antes de mandar para vocês o arquivo. O reconhecimento da profissão cabeleireiro, manicure, pedicure, esteticista, depilador, aconteceu por meio dessa lei, a 12.592, e ele foi bastante importante no sentido de dizer, olha, no país existe esse profissional e ele tem que cumprir regras sanitárias. O que acontece no ambiente político em relação à beleza? Nós encontramos nesse ambiente sempre uma caracterização de um apoio social, de uma importante ferramenta para aquisição de renda, com baixíssima barreira de entrada. Então, nós ouvimos muitas vezes que a única questão que poderia ser cobrada de um profissional de beleza para o seu reconhecimento é a questão sanitária. Então,
A saúde, ela é necessário que ela seja preservada, tanto do profissional quanto do consumidor, é, e, e assim foi reconhecida a profissão com essa exigência, e aí permanecendo a visão de que é, permanecendo abaixo a barreira de entrada, ou seja, não se exigindo nenhum curso de formação ou nenhuma situação que precise de uma elaboração maior para que se seja um cabeleireiro, manicure, esteticista no Brasil, a gente garantiria é, a renda para pessoas que não teriam condição de acessar nenhum tipo de curso ou nenhuma situação parecida. Não estou fazendo nenhum juízo de valor dessa posição política, que ainda hoje é muito forte, estou só narrando a vocês o que nós encontramos. Em 2013, foi formada, por meio de articulação, em que o SEBRAE participou ativamente, a Frente Parlamentar em Defesa do Bem-Estar e da Beleza. Essa frente parlamentar, ela foi bastante importante. Essa aí é uma imagem do lançamento da frente. Eu estou aí no meio dessa foto, vocês podem descobrir aí se vocês conseguirem, mas ali a gente começa um debate com as casas, com o Senado e principalmente com a Câmara, onde essa frente parlamentar se instalou, acerca da modelagem dos negócios de beleza no Brasil, porque até então os negócios sofriam muito, e eu posso dizer aqui sem nenhuma dúvida que o destino de muitos dos negócios de beleza era uma lide trabalhista e, na sequência, o fechamento das portas. Porque são negócios, na maioria, são negócios muito pequenos, mais de 99%, e eles não aguentavam ali perder uma ação trabalhista, financeiramente falando. Então, o destino de quase todos os negócios era passar por isso. Por quê? Porque como não existia uma estrutura que baseasse essa relação de parceria, uma estrutura legal, o negócio era muito vulnerável. Então, essa foi uma verificação que o SEBRAE fez e nos deixou muito preocupados, porque a nossa competência e a nossa missão é apoiar o empreendedorismo e fazer crescer e trazer competitividade aos pequenos negócios no Brasil e com isso, a melhoria de toda a economia. Mas ali a gente via que, apesar do volume, vejam que situação que nós nos deparamos, apesar do volume enorme de negócios, nenhuma estrutura, nenhuma segurança. E nesse momento, nós verificamos nós percebemos uma evidência bastante contundente de que esse negócio não era viável no Brasil, que era a ausência de redes internacionais aqui. Então, a gente não encontrou no nosso mapeamento, na nossa pesquisa, nenhuma rede internacional, que é o oposto, por exemplo, de alimentação fora do lar, em que a gente tem, vocês conhecem bem, inúmeras redes internacionais operando no Brasil, né? Então, a gente, em beleza, tinha um vácuo, né? Ainda tem, tá? Ainda tem, mas à época era bastante gritante a diferença entre beleza, moda e alimentação fora do lar, que eram sempre as três maiores atividades que a gente tinha em número de CNPJs. Então, vejam que situação dramática que a gente encontrou, caótica, dramática, porque em volume representava um dos três maiores do Brasil,
em estrutura completamente desassistido pela, pela nossa, pelo nosso país em relação a tudo que se podia pensar de estrutura para competitividade. Então, ali nós decidimos que era necessária uma intervenção mais contundente e uma dedicação do SEBRAE especial, porque havia realmente um problema. E esse problema poderia ser apoiado e ajudado pelo SEBRAE nas especificidades que nós estávamos encontrando em embelezamento. Então, a partir da frente parlamentar, nós começamos a articulação e a frente parlamentar ela deu origem a projetos de lei que depois se concretizaram em uma lei né, que nós aqui estamos estudando, que vocês vêm trabalhando, que é a 13352 de 2016, uma lei que na minha opinião técnica, absolutamente necessária ao país em relação aos avanços trabalhistas que ela representa. É uma lei que abre uma porta importantíssima para que a gente modernize as relações de trabalho. E aqui não estamos falando de posicionamento em relação à questão trabalhista, às leis do trabalho, que são importantíssimas e devem ser sempre consideradas assim, né, como importantes e fundamentais, mas nós estamos falando na abertura da possibilidade de se ter mais uma forma, né, mais uma possibilidade de renda e trabalho que não é o emprego, que é diferente do emprego. Então, a Lei 13.352, que é chamada hoje Lei Salão Parceiro, ela trouxe a estrutura legal do modelo da realidade, é a primazia da realidade. O que nós encontramos no mercado? Nós encontramos profissionais que trabalhavam em casas, em salões de beleza, em casas de embelezamento, em negócios de embelezamento, compartilhando o faturamento do serviço prestado ao consumidor final. O que é esse compartilhamento, que hoje a gente chama, por meio da lei, de cota-parte? Esse compartilhamento cortei um cabelo, 50% do faturamento desse serviço é da casa, é do negócio de beleza, 50% do profissional de beleza. Entendam esse 50% com as suas variações, mas em torno de. Então, a gente vai ter 45%, 55%, 60%, enfim, depende muito de onde esse negócio está, por exemplo, localizado. Então, se esse negócio está num shopping, num centro comercial, ele tem um custo um pouco maior, provavelmente que esse percentual do parceiro seja um pouco menor. E assim por diante, considerando aí as características de negócio. Mas, então, o que nós encontramos no mercado foi com a ausência dessa possibilidade, legalmente falando, e com o risco trabalhista altíssimo, não sei. Fui eu que fiz alguma coisa aqui, dei algum comando? Não, deu uma Não, oscilada perguntou. aqui. Mas está tudo certo, pode continuar. Tá certo. Colegas, a qualquer momento vocês podem me interromper, por favor, tá? Eu estou fazendo essa narrativa e vocês, por favor, me interrompam a qualquer questão ou a gente abre posteriormente, como vocês quiserem. Então, o que nós encontramos foi que o ajuste, o acerto entre as partes havia. O que não havia era como registrar isso num ambiente seguro. Então, encontramos todo tipo de arranjo criativo para que isso acontecesse. Então, parte registrado CLT, parte chamado por fora, entre aspas, o fantasma completo, nenhum registro, praticamente a totalidade dos profissionais fora
da assistência previdenciária, todo tipo de tentativa de se ter uma possibilidade ali de registro foi feita. Quero dar aqui um destaque para o estado do Rio de Janeiro, em que a gente teve uma intervenção no Ministério do Trabalho, a questão de 20 anos atrás, e isso veio se desdobrando até os dias de hoje, que foi uma intervenção que diz todos têm que ser CLT. E ali os grandes salões do Rio de Janeiro começaram, então, nas suas assessorias jurídicas, tentar entender como é que isso poderia ser feito. E é claro que a conta não fechava. A conta tributária impedia que os profissionais de beleza fossem registrados, porque se nós colocarmos os impostos da folha de pagamento de um seletista para um profissional que é, na verdade, parceiro, essa conta nunca vai fechar. Veja bem, se eu tenho 50% do faturamento de um serviço, mais a incidência dos impostos de uma folha de pagamento, é claro que esse custo vai passar de 100%, né? Então, essa conta, obviamente, nunca ia fechar e o negócio ficaria, a cada serviço prestado, no negativo, mais no negativo. Então, ali começou a nascer um CLT com por fora, entre aspas, né? E ali foi se desenvolvendo uma situação em que o risco trabalhista somado ao tributário fazia uma bola de neve que foram a morte de muitos negócios de beleza no Rio de Janeiro. Histórias que nós ouvimos de famílias que perderam absolutamente tudo. Perderam bens, perderam imóveis, perderam tudo nas lides trabalhistas, porque era impossível que o negócio desse conta desse risco. Então, o surgimento da Lei 13.352, ele considerou uma modelagem que o mercado já fazia. Isso é bastante importante no âmbito legal. As leis, elas precisam contemplar a realidade que nós encontramos nos negócios, se elas forem justas e se a gente considerar meritosa a questão, né? Que mereça a nossa atenção para uma estruturação. Assim, nós consideramos, do ponto de vista técnico, digo isso pelo SEBRAE, e foi nessa direção que nós articulamos fortemente com a Câmara e depois com o Senado a aprovação dessa lei. Acredito que vocês tenham visto algumas imagens das audiências públicas que nós fizemos nas duas casas, dizendo aos deputados e senadores da necessidade que a gente tinha de resolver esse problema no Brasil. Uma dos grandes ajudas que nós tivemos, tecnicamente falando, foi a composição das normas técnicas, porque, especialmente no Senado, que é uma casa onde se debateu mais profundamente, os senadores entenderam que o roteiro, né, que nós fizemos, passando por todo o país, chamando ao debate entidades representativas, os próprios empresários, os profissionais, a cadeia produtiva no entorno de beleza, tanto indústria quanto outros tipos de indústria cosmética, quanto outros tipos de fornecedores, foi sim um debate muito importante e válido para consolidar o que nós estávamos ali dizendo aos senadores, né? Então, isso foi um ponto importantíssimo porque estava documentado. Então, cada reunião
foi documentada com ata, com lista de presença, com ali todos os dados que tanto o Senado quanto a Câmara puderam verificar desse debate efetivamente acontecendo, né? E num volume muito alto, que foram muitas reuniões, reuniões em todos os estados brasileiros, com destaque para as reuniões que aconteciam trazendo pessoas de todo o país em cada região. Então, não só nós conversávamos com as pessoas da região, mas também trazíamos pessoas de outras regiões para que esse debate fosse possível também entre regiões. Então, foi um trabalho bastante estruturado. Além disso, lá na frente parlamentar, que eu mostrei para vocês, nós tínhamos um outro projeto de lei, um projeto de lei complementar, um PLP, que era o 255. E esse projeto de lei era muito mais difícil de ser, obviamente, de ser contemplado, porque ele tratava ali de um projeto de lei complementar, que vocês sabem muito melhor do que eu, precisa de uma aprovação diferenciada, muito maior de deputados e senadores. Mas, no Senado, a relatora dos dois projetos era a senadora Marta Suplicy, à época. Ela teve uma posição técnica considerando o mérito dos dois projetos, porque também não adiantava se resolver a tentativa de resolução da parceria, né, de trazer à luz a parceria na 13352, se a gente não conseguisse sanar a bitributação. Porque o que acontecia era que, se trouxéssemos o profissional parceiro para o ambiente legal, para um ambiente formal, tributário, a gente teria uma bitributação, porque o salão pagaria a sua tributação no total do faturamento, e o profissional parceiro também pagaria sobre o mesmo serviço, né, da parte dele. E nós sabemos que a bitributação é, é, é algo que precisa ser resolvido, porque não é constitucional. Então, o que a gente precisava fazer foi feito por meio de um parágrafo no anexo 3 da Lei Complementar 123, que diz que cada um vai pagar sobre a sua cota parte. Então, esse é um mérito da senadora Marta Suplicy, que foi muito técnica, e a sua equipe muito competente, em entender que precisava-se ali ter também a resolução na questão tributária. Então, a Frente Parlamentar gerou essas duas soluções para a beleza neste momento. No entanto, dada o pioneirismo e a novidade impactante que essa lei trazia para as relações de emprego, né? Trazendo à luz uma nova relação que era de parceria estruturada em forma de lei. É claro que já aconteciam parcerias no âmbito civil que eram muito seguras, mas para um segmento tão grande em volume de negócios estruturado em forma de lei, ela era a primeira, né? Ela foi a primeira lei. Então, dado esse pioneirismo, surgiu uma ação direta de inconstitucionalidade, 5625, no STF, que foi impetrada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade, que, de alguma forma, ali se considerava representante de uma parte desses profissionais. E, ao final do julgamento, em 2021, vejam que a gente está falando de algo bastante recente, né? A lei é muito recente, mas a de 5625 só foi considerada, só foi julgada, perdão,
em 2021. E nesse momento, a Lei Salão Parceiro tem uma grande vitória, e esse avanço é, na modernização da questão trabalhista teve uma grande vitória, porque o pedido foi julgado improcedente pelo STF, considerando que sim, a Lei Salão Parceiro é constitucional, contempla algo que já existia e era necessário que se fizesse dessa maneira para que se diminuísse o risco trabalhista. Então, a gente finaliza a apresentação por aqui. Eu só quero, eu vou mandar para vocês, eu coloquei aqui só para eu lembrar, a pesquisa que o Sebrae fez. Então, no bastidor técnico desse julgamento do STF, nós fizemos uma pesquisa nacional com o profissional parceiro para entender o que o profissional, não o negócio de beleza, não o salão de beleza, mas o profissional parceiro entendia da lei salão parceiro, para que a gente mostrasse aos ministros o que era a opinião, seja ela qual fosse, do profissional parceiro. Mas nós já tínhamos a certeza, por meio dos nossos atendimentos, no Sebrae, nós fazemos mais de 400 mil atendimentos aos CNPJs de beleza por ano nas nossas agências e nos nossos canais online. É enorme esse atendimento à beleza no Brasil. O Sebrae faz milhões de atendimentos, né, aos pequenos negócios por ano. Mas uma parte muito relevante disso, quase 20%, é para os negócios de beleza. Fica ali em torno de 17% a 23%, dependendo do ano. Então, quando nós fizemos essa pesquisa, eu quero só dar o dado principal a vocês, desse bastidor. Os profissionais parceiros se manifestavam, 56% dos profissionais parceiros consideravam a lei muito boa. Um percentual de quase 25% consideravam boa. Então, a gente teve uma aprovação eu vou mandar a vocês todos os detalhes, uma aprovação do profissional parceiro enorme e muito boa, para que nós apresentássemos ao STF em defesa da lei. E para vocês terem ideia, no voto de 2 ministros, há a citação da pesquisa realizada pelo Sebrae, dizendo, olha, não é verdade isso que esse sindicato, que o sindicato está dizendo, que não houve avanços. Os próprios profissionais reconhecem os avanços e está aqui o dado XYZ da pesquisa realizada pelo Sebrae. Então, nós tivemos também, nesse momento, uma participação importante, baseada em dados e pesquisa, para que a gente defendesse a ideia da Lei Salão Parceiro em relação à competitividade do segmento no país. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, porque eu encerro essa primeira parte, essa parte de apresentação narrativa da nossa história, e finalizo esse primeiro momento com vocês, dizendo que nós temos ainda muito a organizar e apoiar esse segmento, porque é claro que a lei, só pela lei, né, pela letra, ela é apenas, considerem aí, por favor, a frase leiga, mas ela é uma lei. O que nos interessa é tornar a lei um objeto de competitividade, um instrumento de competitividade, fazendo com que ela seja seguida e ela seja implementada em cada negócio de beleza do país. E para isso nós temos feito esforços grandes em disseminar, em orientar, em trazer a lei
para o cotidiano dessa pequena empresa. Nós temos ali, na legislação, condições muito importantes que foram pensadas para preservar a parte que nós consideramos no país mais frágil, que é o profissional. Então, houve essa preocupação quando a gente, no texto legal, exige que haja um contrato formal de parceria e que esse contrato seja homologado pelo sindicato que representa o profissional de beleza. O MEI, que é uma figura que pode entrar no contrato de parceria no lado do profissional parceiro e também o sindicato que ainda representa o sindicato que é o sindicato laboral. Estamos nessa transição, porque a figura do MEI é muito recente no país, né? Então, bom, quem representa o MEI ainda é uma pergunta que se faz, mas o sindicato chamado laboral ou profissional, que é o que representa o MEI, no país precisa homologar esse contrato de parceria. Em vários estados, as convenções coletivas de trabalho exigem que também se homologue no sindicato patronal. Então, no SEBRAE, nós consideramos essa homologação necessária para este momento de disseminação, ampliação, introdução da lei Salão Parceiro como esse instrumento de competitividade, mas nós acreditamos fortemente na desburocratização e acreditamos que em algum momento a lei vai estar consolidada o suficiente para que a gente possa pensar, debater com o mercado, debater com as entidades, como é que nós podemos desburocratizar essa exigência da lei. Mas não é o momento de maneira alguma, pelo contrário, é momento de que, sim, as entidades representativas homologuem os contratos, verifiquem se eles são contratos justos, verifiquem se eles são contratos que são correspondentes à realidade daquele negócio, e isso tem nos feito enfrentar alguns debates bastante acalorados. Então, principalmente com as entidades representativas patronais, nós temos aí debatido bastante em relação a essa necessidade da homologação, inclusive com alguns projetos de lei já tramitando na Câmara, que tratam da retirada dessa homologação, retirada na nossa concepção precoce dessa necessidade de homologação do texto legal. Por que nós consideramos precoce? Aí já finalizando a minha participação, que está se alongando, né? Porque a história tem muitas fases. Nós consideramos precoce porque temos visto em muitas questões, em muitos lides trabalhistas, como que o contrato tem sido usado para demonstrar que, de fato, havia uma parceria. Então, colegas, eu não estou lendo o nosso chat, mas eu já vi que alguém me pediu alguma coisa de dados e eu envio para vocês na sequência. Mas, em se tratando do que nós temos visto na Justiça do Trabalho, os contratos, de fato, têm sido utilizados como defensores da parceria, como instrumentos que estão ali, de fato, fazendo o seu papel de organizar essa modelagem, que é a modelagem da parceria, e de trazer um equilíbrio entre as partes, porque precisa passar pela homologação das entidades representativas e qualquer colocação ali, qualquer atividade, qualquer exigência que esteja fora do âmbito da lei, vai ser bloqueada, vai ser interrompida por essa verificação e pela homologação, né? Então, é muito necessário, neste momento, que ainda haja homologação da representação da parte dos profissionais.
Então, dessa maneira, eu finalizo aqui essa parte da apresentação e fico à disposição de vocês, Cris e Felipe, para perguntas, caso vocês tenham. Perfeito, muito obrigado, Andressa. Excelente apresentação. Bastante esclarecedora em alguns aspectos, quanto à participação do SEBRAE e o histórico do projeto de lei. No chat, teve duas, vou iniciar por ali, teve duas perguntas, na verdade, um pedido que foi da Ana Paula, que foi referente esses PLs que você citou agora ao fim, se você teria os números desses PLs, acho que ela pediu isso, e uma pergunta que a Mariana tinha colocado no início, e que eu vou dar uma reformulada, porque também a gente tem algumas dúvidas, se quando vocês tratam sobre estabelecimentos de beleza, e aí já pensando no próprio projeto de lei, se havia intenção de incluir clínicas de estética, que até mesmo os quinais você tem dois quinais ali de beleza também, né? Você tem barbeiros e cabeleireiros e tem outros serviços de beleza, que eu acho que é onde se encaixa as clínicas de estética. E se as clínicas de estéticas e outros serviços, inclusive, por exemplo, podologia, outros serviços que estão mais afetos, que tem inclusive uma formação, que tem uma necessidade de formação profissional, ao mínimo técnica, para a prestação do serviço. Se havia a intenção de incluir essas outras atividades e se vocês entendem que essas outras atividades estão acobertadas também por essa parceria. Até porque, por exemplo, no caso de clínicas de estéticas e esteticistas, inclusive, houve um outro projeto de lei do próprio Ricardo Izar, que previa parcerias específicas para clínicas de estética. E, além disso, teve a profissão de esteticista. Então, foi levado em consideração. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Tudo bem? Opa, Tem faixa de ônibus. acho que precisa silenciar o microfone da Lilian. Desculpe. E se até tem uma lei que disciplinou a própria profissão de esteticista. Aí eu gostaria de saber se esses segmentos estão incluídos na visão do SEBRAE, dentro da Lei Salão Parceiro, se havia intenção também de incluir dentro do escopo da lei. Ótimo. Felipe, a pergunta é muito boa, mas é de uma resposta complexa. Porque é o seguinte, nós temos ali o limiar entre interesse à saúde e saúde, né? Atividades de interesse à saúde, que são as atividades de beleza, bem-estar, e as atividades de saúde. Então, estética fica ali quase numa interseção entre uma coisa e outra, né? Então, a gente tem o esteticista, que é esse técnico em estética, que está contemplado na Lei Salão Parceiro por meio da CNAE, esteticistas e outras atividades de beleza, né? Essa sim, respondendo a sua pergunta objetivamente, no âmbito da Lei Salão Parceiro, inclusive aparece no reconhecimento da profissão de 2012, né? Aparece ali o termo esteticista. Então, sim, para esses profissionais. No entanto, a lei de 2018, né, que faz sim, aí sim, uma regulamentação das atividades de estética, ali nós começamos a ter um distanciamento do interesse à saúde migrando para a saúde, né? Então, a gente tem ali o esteta graduado, que pode sim fazer alguns tipos de procedimentos que o técnico em estética não pode fazer, sobretudo procedimentos invasivos, que também é o caso da podologia, que é uma área de saúde, não mais de interesse à saúde. Então, a Lei Salão Parceiro, ela está focada em resolver o problema do profissional de embelezamento, mesmo que seja o esteticista, então, que é esse técnico que trabalha no ambiente do negócio de beleza, que não é uma clínica, né? A clínica, ela tem outra regulamentação. O centro de estética ou salão de beleza, né? O estúdio de depilação,
o estúdio de massagens, de embelezamento, são diferentes das clínicas, né? Então, no entanto, novamente a gente vai encontrar aí uma ausência de classificação que nos leva, às vezes, a essa dúvida, né? Do que a gente está falando quando a gente trata de estética. No próprio segmento, a representação do próprio segmento é também bastante difusa no sentido mesmo da divergência entre posicionamentos. Então, um lado da representação diz assim, não podemos perder a lei salão parceiro de forma alguma, né? Isso faz parte da nossa conquista, então, como esteticistas. E a outra parte diz, a lei salão parceiro não tem nada a ver conosco, a gente tem outro tipo de relacionamento dentro de um negócio de beleza que se parece muito mais com os centros médicos, né, com as clínicas médicas, que tem ali os seus profissionais médicos vinculados. Então, você veja que isso não está resolvido, não está pacificado, e o Sebrae tem observado para poder tomar uma decisão técnica do que fazer acerca dos esteticistas e dos avanços que eles têm conquistado na regulamentação. Antes, eu queria, Felipe, só completando aqui uma questão, para o profissional parceiro, esteticista, cabeleireiro, manicure, pedicure, eu quero colocar aqui uma questão social bastante relevante. Vocês lembram que eu iniciei a nossa conversa dizendo lá do aspecto político, né, que nós encontramos baixa barreira de entrada, uma possibilidade de renda acessível a uma população que precisa né, desse tipo de trabalho? Lembra que eu coloquei isso? Por outro lado, a Lei Salão Parceiro abriu portas, e aí também com uma negociação que foi intensa, difícil, bastante difícil com a Receita Federal Brasileira, que permitisse que dentro do negócio de beleza, dentro de um CNPJ de beleza, se tivesse a presença do MEI. A gente não tinha ainda a lei da terceirização, à época dessas negociações, e lá foi bastante difícil que a Receita entendesse e aceitasse a presença do microempreendedor individual dentro do salão, que tá ali registrado na resolução do Comitê Gestor Nacional número 140. Essa resolução, número 140, diz, agora sim, depois de uma negociação intensa, que o MEI poderá trabalhar dentro de um salão de beleza e afins, né? Mas dentro de um salão de beleza, o que abriu uma porta de trabalho, socialmente falando, enorme para um MEI que nunca poderia atender num espaço, num bairro nobre de uma capital brasileira. Como é que ele faria isso, né? Como que um MEI abriria um negócio por si só, empreendendo num bairro nobre para clientes A e B? Só dentro de um negócio que já existisse, né? Fazendo parceria de um negócio, estabelecendo a parceria que proporciona também uma subida de faturamento e depois também passar-se de MEI para ME e assim por diante, ou outras figuras jurídicas, que não haveria possibilidade se não houvesse a Lei Salão Parceiro. Achei esse ponto bastante importante também em relação aos aspectos sociais e econômicos. Interessante esse último. Então havia uma dúvida quanto à possibilidade do MEI prestar serviços dentro de estabelecimentos. Tipo, não era, quando a lei foi promulgada, não havia essa certeza. A Receita Federal ainda não estava autorizando, pelo menos da parte dela, não havia essa certeza. Não é que que havia dúvida, havia uma negativa. A Receita proibia, tipo, a Receita, não pode, não a pode. Receita Não entendia que era uma forma proibida de prestação de serviço do Exato. MEI.
Exato, Eles exatamente. entendiam como locação de serviço e aí era proibido? Não, na verdade, eles entendiam como uma pejotização, Tá, né? entendi. Ou seja, assim, como o MEI vou explicar um pouco melhor, perdão. Como o MEI é uma figura super subsidiada, né? Então, existe senão a gente não vai entender a relação da Receita com essa questão. Como o MEI é uma figura super subsidiada, o que que a Receita dizia? Olha, eu vou trazer para dentro de um salão de luxo, num bairro nobre, numa megalópole como São Paulo, uma figura que é super subsidiada, por que motivo? Eu tenho que fazer um super subsídio para quem precisa, e não para uma figura que não é, que na ideia da Receita à época não mereceria, né, esse super subsídio. Só que nós fomos demonstrando para a Receita que esse mesmo MEI é o mesmo MEI que poderia estar trabalhando na comunidade onde ele mora, enfim, fora dessa zona que é considerada privilegiada, mas que conseguiu ascender por conta da lei, por conta da possibilidade de ser de estabelecer parceria com um negócio que já evoluiu e está em outro patamar. Então, a Receita começou a entender, sim, ok. Então, isso não é uma pejotização, isso é trazer para dentro de um negócio um profissional que trabalha no formato parceria. Mas isso foi depois de bastante debate. E todo mundo sabe que as negociações com a Receita são negociações duras, né? Mas tem que ser assim, eles estão dentro do papel deles. Então, ali a gente conseguiu, por meio dessa resolução 140, do Comitê Gestor do Simples Nacional, trazer a figura do MEI para o âmbito dos negócios de beleza, da parceria dos negócios de beleza. De que ano que é essa resolução? Essa resolução, a gente teve algumas resoluções, Felipe, a 136, depois a 138, depois a 140. Eu acredito que a 140 deve ser de 2018. É do Comitê Gestor do Simples Nacional, a É, resolução do só, Comitê Gestor. se vocês derem um Google aí, já vão achar. Comitê Perfeito, Gestor Nacional, resolução 140. perfeito. Deve ser, se não me engano, porque são muitas datas, de 2018. Então, É porque eu lembro de ter visto alguma alteração e eu estou na dúvida se essa de 2018 ou se foi existiram mais uma outras. recente. Não, existiram outras alterações, tá? Anteriores a essa, mas essa é a mais recente. Teve uma resolução agora há pouco tempo, tratando dos MEIs, a questão da nota fiscal unificada, né? Uhum, Mas é um outro assunto. perfeito. A Mariana no chat, ela fez uma outra pergunta que também é interessante. O judiciário, o judiciário trabalhista, principalmente, tem entendido em algumas decisões que a falta de homologação se caracteriza como uma mera irregularidade administrativa, ou seja, a, o, o profissional entra com uma ação, com uma reclamação trabalhista pedindo vínculo de emprego, apresenta como argumento a falta de homologação do sindicato, o juiz, ao apreciar o caso, identifica que essa falta de homologação não seria um requisito de validade para aquele contrato de parceria, mas sim uma mera irregularidade administrativa e que não seria um elemento de prova suficiente para o reconhecimento de um vínculo de emprego ou para caracterização de uma fraude no caso do contrato de parceria. Aí a questão é o que o Sebrae, como o Sebrae, caso, nesse momento, vocês entendem que se isso como é que vocês veem esse posicionamento do judiciário? E pelo que eu entendi até o momento, vocês dão um valor, ou pelo menos até esse momento, um valor relevante, uma centralidade para essa homologação. Então, como é que vocês veem essa posição do judiciário? Mariana, obrigada pela pergunta. Obrigada, Felipe, por narrar aí. Agora eu já comecei a ter acesso ao chat, já comecei. Sim, perfeito. Mas eu nunca vi esse caso, viu, Mariana? Mas em beleza, né? Claro, pode ter acontecido no âmbito civil, enfim. Mas em beleza nunca vi acontecer. A gente tem um trecho da lei que diz: não tem contrato, é considerado CLT imediatamente. Então, na própria lei,
existe ali descrito que, se não havendo contrato, é CLT. No caso de haver contrato e não estar homologado, depende da situação. Então, se eu tenho... Porque o que acontece? As homologações, elas são, na sua grande maioria, em grande parte, é, anuais. Então, pode acontecer, sim, de num determinado momento, a gente ter uma homologação que foi feita num primeiro ano e que num ano seguinte, por uma falha administrativa, não foi feita. Aí eu acredito que pode ter, sim, acontecido em Beleza. Vou até fazer essa pesquisa, Mariana. Obrigada mesmo pela, por me despertar para para esse aspecto, e vou perguntar aos nossos parceiros técnicos como é que isso tem sido feito. Mas eu acredito que o juiz, nesse caso, consideraria, se o texto é o mesmo, né, e as condições permanecem as mesmas, né, ou a realidade ali permanece a mesma, acredito que possa, sim, ter considerado uma irregularidade administrativa, caso tenha sido homologado anteriormente. Se não foi homologado anteriormente, eu acredito que aí é a análise jurídica dos itens que estão colocados ali no contrato, né? E se eles são próximos, parecidos do que vem sendo feito no mercado, e essas variáveis todas que precisam ser aplicadas. Mas eu fico bastante feliz se realmente isso tem acontecido. Já estamos mais próximos, aí de uma realidade que a gente pode pensar na possibilidade da desburocratização. Eu vou fazer mais duas perguntas, aí eu juro que eu paro e eu abro para as pessoas. Uma pergunta que, inclusive, a Cris já tinha me feito, que a gente já tinha conversado, era se quais tipos de demandas o Sebrae recebe dos MEIs? Se eles levantam, quando eles vão buscar o serviço do Sebrae, questões sobre inclusão previdenciária, por exemplo, ou aí até estendendo um pouco, ou questões sobre meio ambiente, dúvidas sobre meio ambiente do trabalho, sobre como eles podem se proteger contra riscos, como eles podem fazer se eles fazem esse tipo de questão que diz respeito não tanto à estruturação do negócio e da atividade, mas como eles conseguem ter acesso a direitos sociais, no caso, né? No caso específico, direitos previdenciários. Demais, demais. A gente tem essa preocupação, e foi uma conscientização que veio a partir da figura MEI, né, da criação da figura MEI no geral, não só para a beleza, mas hoje a gente tem uma conscientização desse profissional muito, muito melhor do que há alguns anos, em relação à sua inserção previdenciária, né? Até porque o Sebrae tem falado disso insistentemente, na necessidade da formalização, e também na necessidade do crescimento, né? Não em beleza, aí agora falo especificamente de beleza, o que a gente tem, como a gente tinha uma informalidade muito alta, a gente começou a perceber que o MEI é um primeiro degrau de formalização para esses negócios de beleza. A gente tem dois tipos de MEI, né? A gente tem o MEI estabelecido, que é um MEI muito parecido com a ME. Então, você tem dois salões ali, um do lado do outro, que, aliás, é bastante comum, né? Ter dois salões ali. Então, um pode ser MEI e o outro é ME, e você não consegue perceber, porque ambos estão ali com a mesma loja aberta, né, com estruturas parecidas. Esse MEI a gente chama de estabelecido. E tem o MEI que é domiciliado, que é o atendimento feito em casa ou na casa do cliente. Então, mas para o MEI estabelecido, a gente tem a gente tem aí uma possibilidade, é um primeiro degrau, essa formalização MEI, mas a gente sabe que o faturamento dele
vai desenquadrá-lo em algum momento, né? Então, ele vai passar ali para uma ME muito rapidamente, se a gente não tiver ali uma sonegação, enfim, ou de alguma maneira esse faturamento não chegar até a receita. Mas a gente percebe esse degrau para o empresário, para o empreendedor de beleza. Perfeito. E uma pergunta, vocês fizeram o Sebrae fez aquela pesquisa aquela enquete junto aos profissionais de beleza em 2021, na época ali do julgamento da DI. Vocês fazem essas enquetes de forma periódica ou não? E se não, se vocês têm alguma pesquisa mais recente ou intencionam fazer alguma pesquisa nesse sentido no futuro, ou no presente já tem algum em andamento? Não é uma pesquisa, especificamente esse movimento que nós fizemos de sondagem, né, para que a gente entendesse essa percepção do profissional de beleza em relação à Lei Salão Parceiro, foi específica para aquele momento, mas nós fazemos diversos tipos de pesquisa e nada impede que façamos novamente, que atualizemos esses dados, inclusive em parceria com vocês, se vocês precisarem de alguma informação, que a gente possa colaborar, fiquem super à vontade para dizer, olha, Sebrae, e se a gente procurasse saber sobre esse assunto específico, para nós é um tipo de tarefa, obviamente não é simples, né? Vocês sabem, mas é um tipo de tarefa que está no nosso escopo e que é feita a todo momento com os mais diferentes temas dentro dos mais de 400 segmentos que a gente atende. Então, podem ficar à vontade. Aliás, temos muito interesse em sempre atender os institutos de ensino e pesquisa quando precisam de informações sobre negócios, sobre pequenos negócios no Brasil, porque entendemos que vocês fazem parte do nosso ecossistema, uma parte importantíssima de trazer para o nosso ecossistema a academia o seu debate, a sua pesquisa, na melhoria do ambiente de competitividade para essas pequenas empresas. Agradeço a abertura, acho que para o núcleo, não sei se a Cris concorda, é muito interessante essa abertura, inclusive pelo nosso escopo de estudo, especificamente do núcleo sobre trabalhos marginais, porque a gente vê também uma grande inserção, ou pelo menos um passo para a formalidade, a via do MEI, a via dessas outras formas de formalização jurídica que não a relação de emprego, inclusive para a inclusão de direitos sociais. Bom, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta para fazer para a Andressa, para a nossa convidada. Se alguém gostaria de fazer mais uma pergunta ou alguma colocação. Mais alguma coisa no chat. Bom, eu teria só mais uma questão, que na verdade, duas. Uma nos últimos anos, pelo que eu entendi, o Sebrae identificou uma grande quantidade de MEIs. O MEI tem um faturamento até que anual bem limitado. Se vocês conseguem, e é um número, acho que grande, é mais da casa de 1 milhão, no caso, né? Acho que o número de MEIs que hoje tem. Mas o número de micro e médias empresas, o número é muito menor ou é mais ou menos parecido? E se vocês veem conseguem enxergar um progresso no salto entre MEI e ME, ou um salto, ou no mínimo, às vezes não quer mudar de enquadramento por causa da questão tributária, se vê uma progressão, se tem visto uma progressão no crescimento dos estabelecimentos. Não do número, mas dos negócios, no caso.
esses últimos anos, pelo menos no segmento de beleza? Sim, é, a gente ainda convive com o dado que é muito misturado com a demanda reprimida pela formalização, né? Então, você imagina, em 10 anos de MEI, a gente ter 1.200.000 registros, era uma demanda enorme reprimida, né? Então, isso, obviamente, isso não é um novo negócio, né? Isso não é uma nova porta ali de atendimento para beleza, mas sim uma porta que estava informal, né, em grande parte, e passou à formalidade. É enorme a diferença entre MEIs e MEs, EPPs e outras e empresas maiores. A gente tem em torno de 150.000 registros nessas KNAI que a gente está colocando, é, versus 1.200.000 mês. Então, a gente tem aí em torno de 10 a 15% disso só do número de MEs, EPPs e outros portes. Mas é claro que no volume ali dos MEIs, a gente tem, dentre os estabelecidos, muitos e muitos e muitos que são, na verdade, que não têm o faturamento até 81 mil reais ano, né? Então, a gente entende que, com o passar do tempo, e com o amadurecimento desses negócios em relação à formalidade, de estarem formais, né, a formalização, eles vão entender que é necessário que a gente tenha essa subida aí faça essa progressão jurídica aí do porte da empresa. Até porque, nessa mesma resolução 140 do Conselho Gestor do Simples Nacional, é muito claro em dizer que o salão parceiro, o negócio de beleza que acolhe os profissionais, não pode ser MEI. E a gente tem, acho que hoje, se a gente for olhar, são muitos MEIs que estão trabalhando com outros MEIs. Então, a gente precisa ainda resolver isso, é um desafio para o Sebrae, porque a nossa carga tributária é muito alta no Brasil, né? O Brasil é um país que, apesar de empreender muito, tem uma carga tributária que é muito alta e dificulta essa progressão jurídica em 2 saltos, do MEI para ME e depois da EPP para média empresa. Então, a gente tem 2 abismos aí tributários que a gente precisa resolver. Talvez por faixas, né, entrar numa situação aí de tornar mais suave essa progressão. A gente precisa entender um pouco melhor como país, como é que nós vamos fazer isso. E uma pergunta, nas estatísticas que o Sebrae faz, é, que o MEI pode ser tanto um estabelecimento, por exemplo, uma empresa ali com um fundo de comércio estabelecido no local, assim como pode ser também um profissional. Pode ser tanto um quanto o outro. Ele pode ser uma pessoa física que presta serviços dentro de um estabelecimento, assim como pode ser um profissional que tem um estabelecimento, que inclusive contrata uma pessoa, contrata um empregado. Nas estatísticas que vocês fazem, nos atendimentos que vocês fazem, vocês separam essas duas figuras? Ou tratam da mesma maneira? E vocês enxergam, ainda que não trate, vocês enxergam que há demandas diversas, a depender se essa pessoa trabalha como uma pessoa física prestando serviço, sendo ela o centro da prestação, do empreendimento, a atividade dela, ou não, ou se vocês veem essa diferença, e se vocês tratam essas duas figuras como diferentes. Não, nós tratamos bastante parecido, porque o nosso foco ali é o desenvolvimento do negócio, né? Nós estamos mais interessados no CNPJ, né, do que no autônomo, digamos assim, né? No Uhum. pessoal autônomo. É,
Mas o que eu percebo é que a conscientização tributária, a partir do momento que esses profissionais eles começam a entender um pouco melhor como se comporta a questão tributária para a beleza, eles invariavelmente optam pelo CNPJ, né? Porque a diferença entre um autônomo e um CNPJ, né, em relação à carga tributária é imensa. Sim, Então, a gente não consegue ter ali, a gente não, a comparação não é nem viável, né, do ponto de vista de negócio. Então, nisso os contabilistas, os escritórios de contabilidade têm nos ajudado bastante, no sentido de esclarecer para esses profissionais de beleza essas questões, né, de como é que a gente consegue tornar esse negócio viável financeiramente falando, por meio da adequação correta dessas figuras jurídicas necessárias, né, para a atividade econômica. E vocês enxergam se tem aumentado o número de formalização depois da lei do salão parceiro? Houve algum impacto na lei salão parceiro no ambiente de negócio que se revele nas estatísticas que vocês produzem? Houve impacto. Quando a gente olha pelo crescimento anual, a lei salão parceiro, ela é, é como se a gente tivesse... A curva é sempre ascendente, né? Mas ela foi acelerada depois da lei salão parceiro. Mas mais importante, Felipe e colegas, são os testemunhais, são as falas dos empresários. Nós temos muitos empresários que disseram: eu só abri um negócio de beleza, os mais recentes, né? Eu só abri um negócio de beleza por conta da lei salão parceiro. Eu escolhi beleza por causa da lei salão parceiro. Então, são profissionais. Um último caso que a gente teve é um funcionário do Banco do Brasil, aqui de Brasília, que fez, desenvolveu alguns trabalhos aqui conosco, e ele disse isso com bastante ênfase, disse: eu queria um segundo negócio, né? Além do meu trabalho formal, eu queria abrir um negócio, queria empreender, e eu pesquisei vários segmentos, e eu escolhi beleza por conta da lei salão parceiro, porque ele entendeu que ali ele teria um modo um modelo de negócio em relação às questões trabalhistas mais flexível e que daria a ele a possibilidade de um negócio seguro e que não tivesse uma carga tributária tão grande quanto uma folha de pagamento. Lembrando que todo negócio de beleza tem, sim, CLTs para recepção, para serviços gerais, para gestão, né, os trabalhos administrativos, gerências, e etc. Mas em se tratando do faturamento em si, né, da prestação de serviço, é feito por meio da parceria. Perfeito. Bom, acho que a gente está chegando já no nosso horário, no limite da nossa reunião, que já são 8h50, quase 9 horas. Eu agradeço muito a presença da Andressa, obrigado por ter aceitado o convite, foi excelente os esclarecimentos que você trouxe, as informações que você trouxe, e agradeço também a abertura que foi dada também para novas empreitadas ali do núcleo com o Sebrae, e muito obrigado. Não sei se tem mais alguém, Cris, não sei se você quer fazer mais alguma colocação. Eu gostaria. Andressa, obrigada mais uma vez aqui em nome do nosso professor, coordenador, né, Dr. Guilherme Guimarães Feliciano, e gostaria muito de agradecer essa abertura, como o Felipe disse. Eu tô com eco aqui, peraí, se eu tirar, pronto. Tô com retorno aqui do outro áudio. Bom, mas eu queria agradecer de novo, então, em nome aqui do Núcleo, agradecer essa abertura que o Sebrae nos proporcionou aqui, e é muito interessante para a gente, até para a gente poder analisar melhor essas estatísticas, todas essas falas que você trouxe aqui para a gente, esses dados muito importantes. Se você puder também compartilhar depois para a gente essa sua apresentação, essa estatística que vocês fizeram, essa pesquisa que vocês fizeram, se você puder compartilhar também, vai ser muito interessante para a gente poder analisar. E eu só queria
fazer uma última pergunta, assim, eu sei que a gente já está encerrando, já está dando nosso horário, mas pelo que a gente entendeu, a preocupação do Sebrae é mais essa de fomentar a questão do empreendedorismo, né, ajudar esses pequenos profissionais a terem maior acesso ao mercado, né, se formalizarem. Mas a minha pergunta seria assim, além dessa questão tributária, se vocês recebem bastante dúvidas desses profissionais com relação a essas questões previdenciárias, se vocês conseguem dar esse suporte também para eles. Recebemos muito, sobretudo quando ali naquela decisão pela formalização, né? Então, este é o momento que mais recebemos dúvidas sobre as questões tributárias. Então, mas eu vou ter que pagar X reais por mês e tudo, mas para que serve isso? Como é que isso vai acontecer? Então, aí o Sebrae entra fazendo esse esclarecimento das questões previdenciárias e há ali uma clara percepção desse empreendedor que ele não está descoberto, né? Ele não é ele por ele mesmo sempre, né? Porque isso já é uma carga bastante pesada. O pequeno empresário, ele é o faz tudo do seu próprio negócio, né? Em quase todos os casos. Então, quando ele percebe que ele tem uma cobertura previdenciária importante, que ele pode, que essa empreendedora, 80% dos empreendedores de beleza são mulheres, então, quando essa empreendedora percebe, eu posso sim engravidar, fazer o meu planejamento, constituir a minha família, né? A gente percebe que há um sentimento de conforto, eu diria até uma gratidão, né, que a gente não, é claro que a gente não tem que agradecer essa cobertura, porque ela nos é devida, né, como cidadãos, mas a gente percebe que até isso, assim, poxa, quando eu descobri isso, eu fiquei muito grata, é uma fala recorrente, sabe? Eu fiquei muito grata, eu entendi que eu tenho esse direito, que é possível que eu empreenda e tenha uma proteção, digamos assim, né? Porque na cabeça do empreendedor, principalmente o empreendedor ali por necessidade, que não é diferente do empreendedor por oportunidade, há sim uma sensação de que ele está sozinho para tudo, né? De que ele está completamente só ali, tendo que se virar e fazer a sua renda, o seu sustento. Então, quando a gente conversa com ele, diz, Sebrae, além do Sebrae te apoiar, a gente quer te apresentar aqui a formalização e os benefícios que ela tem. E aí, esse momento é o momento que a gente percebe que é mais necessário falar da Previdência e que eles têm mais dúvidas. Obrigada, Andresa. A gente viu que no site vocês disponibilizam uma série de cartilhas, né, de apostilas informativas para esses profissionais também. E se você puder disponibilizar para a gente alguma cartilha ou orientação que o Sebrae dá mais especificamente sobre essa questão previdenciária também, para a gente poder colocar nas nossas redes sociais também, bacana também, a gente agradece. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar agradecendo mais uma vez, Andresa, a sua participação. Foi assim, trouxe realmente um ponto de vista super diferente, agregou muitas informações aqui, o pessoal está agradecendo e parabenizando você aqui pelo nosso chat, né? Nosso chat. E em nome do professor, nosso professor não pôde estar aqui nesse momento, ele teve a indicação dele para o CNJ, então ele está aqui naquela correria para ser sabatinado pelo Senado, então ele depois falou que vai te agradecer presencialmente, né, pessoalmente, entre aspas, mas ele vai... Ele já mandou mensagem. Tá vendo? Então, assim, obrigada mesmo, Andresa, pela sua participação, obrigada por abrir esse canal aí com o Sebrae, né, entre o Núcleo e o Sebrae, a gente agradece demais, e a gente também se coloca à disposição do que vocês precisarem, para eventos, se vocês quiserem também vir aqui para a USP, né, e de forma presencial, literalmente mesmo, não só online, fazer algumas falas também, a gente está aberto aqui para a gente conversar. Fora isso aqui, não temos mais perguntas, então, pessoal, posso encerrar nosso encontro de hoje. Como eu disse, Andresa, acho que você está tendo acesso aqui, o pessoal está te parabenizando. Obrigada, gente. E é isso. Muito obrigada. Vou deixar aqui para você aberto aqui para você falar.
Obrigada. Eu agradeço a oportunidade. Nós estamos muito felizes com esse dia, com essa manhã, início de manhã com vocês. E também bastante empolgados aí com a possibilidade de trabalharmos juntos em quaisquer demandas que vocês precisem acessar esses pequenos negócios para entender deles questões que vocês venham a estudar ou já estejam estudando. Então, eu fico aí à disposição, vocês têm os meus contatos, Felipe tem, né, um contato direto comigo, e eu faço questão de reforçar essa possibilidade e que a gente siga juntos aí pelo país, como todos nós, cada um à sua maneira tem feito, né? Então, eu sei que a Lei Salão Parceiro foi um grande avanço, e eu sei que ela mudou para muito melhor a vida de muitos empreendedores no país. Então, essa é a nossa missão, mas muito mais que a missão, é a satisfação de cumpri-la e de trazer para o país esse desenvolvimento. Agradeço muito, parabenizo a USP sempre por ser essa instituição modelo para o país, para a América Latina, para o mundo. Obrigada, gente. Obrigada, Andresa, mais uma vez. Então, gente, encerrando aqui, vou parar a gravação. Andresa, muito obrigada mais uma vez. Tchau, gente. Fico à Obrigado, disposição. Andressa. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Tá, obrigado. Bom dia.